Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Milton Pereira, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFAM. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos aqui esse dia. Vamos ter hoje uma palestra do professor Pedro Jorge Martins Coelho, palestra de transmissão de calor e combustão. O professor é professor catedrático da Universidade de Lisboa, Portugal, pertencente ao Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico. Ele é engenheiro mecânico no ramo de termodinâmica aplicada no Instituto Superior Técnico, mestrado em transferência e conversão de energia e doutoramento em engenharia mecânica também no Instituto Superior Técnico. Ele atua na área de radiação térmica, em vertente teórica e computacional, atua também na área de combustão, com câmaras de combustão, queima de gás natural, hidrogênio, amônia, ou mistura de gases, e também na parte de transmissão de calor, por meio de geradores termoelétricos, células combustíveis e detecção de tumores cutâneos. Então, é com grande alegria que o Programa de Engenharia Mecânica, o Departamento de Engenharia Mecânica e o curso de Engenharia Mecânica convidam o professor Pedro Coelho para proferir sua palestra. Muito obrigado, professor Milton, por este convite para dar esta palestra. É muito bom estar aqui, nesta cidade amazónica, portanto, aqui no coração da Amazónia. Eu vou falar naturalmente em português de Portugal, não sei falar em português do Brasil, a menos que prefiram que fale em inglês, é como quiserem, mas talvez seja preferível falar em português de Portugal, talvez mesmo assim percebam melhor. Eu não fiz uma apresentação específica para aqui, portanto o que eu fiz foi pegar em várias apresentações que tinha, um bocadinho de cada, e portanto juntá-las, digamos, ir buscar um bocadinho de cada, não são as apresentações completas, e portanto esses bocadinhos são aqueles que eu vou aqui apresentar. E por isso os slides não têm uma estrutura uniforme. Vão aparecer aqui, digamos, 5 estruturas diferentes. Eu vou começar por fazer uma apresentação da Universidade de Lisboa e depois do técnico e do departamento onde estou. Portanto, a Universidade de Lisboa é uma das duas universidades públicas que existem em Lisboa. Portanto, esta é a mais antiga, existe uma outra que se chama Universidade Nova, portanto, que é diferente desta. A Universidade de Lisboa, eu aqui mostro não a Universidade de Lisboa, mas apenas o campus do Instituto Superior Técnico. Portanto, como veem, é muito diferente deste, não está no meio da mata, está no meio da cidade, e, portanto, basicamente está aqui dentro deste perímetro que aqui vem. Temos aqui o edifício principal, que está aqui. Portanto, esta é uma vista aérea. Aliás, eu disse que vinha até aqui, mas não, vem até aqui atrás. Este é o edifício principal. Depois tem aqui 2 torres. E há alguns edifícios mais antigos que vem desde o início deste campus, portanto, ele vem desde 1934, embora o Instituto Superior Técnico é um bocadinho anterior, vem de 1911, mas estava noutro local, depois é que passou para aqui em 1934. Portanto, alguns edifícios, designadamente o edifício principal, este aqui de mecânica, aqui de química, são edifícios que vêm da origem, e depois há vários edifícios mais modernos que aqui estão. Podes passar? Não estou a ver. Ok, portanto, o Instituto Superior Técnico é a Escola de Engenharia da Universidade de Lisboa. Okay? Portanto, a Universidade de Lisboa tem 18 faculdades que abarcam todas as áreas do conhecimento, desde
a medicina, história, letras, por aí fora, e uma dessas 18 escolas, que por acaso é a maior delas, é o Instituto Superior Técnico de onde eu venho, que é a Escola de Engenharia, a Faculdade de Engenharia. E a Faculdade de Engenharia tem 3 polos. O principal, que foi aquele que eu mostrei na figura anterior, é o da Alameda, que fica no meio da cidade. Depois temos o Tagus Park, que fica em Oeiras, a cerca de 15 km, onde funcionam só 3 ou 4 cursos. E depois temos o CTN, em Loures, onde não são lecionadas aulas. Portanto, é um polo só de investigação, que originalmente não pertencia ao Instituto Superior Técnico e que era um centro de investigação em engenharia nuclear. Depois, para aí há uns 20 anos, o governo decidiu extinguir como instituto independente este centro de tecnologia nuclear e ele foi integrado como centro de investigação no Instituto Superior Técnico, portanto passou a constituir um polo diferente. Mas a maior parte dos professores e dos alunos está de facto aqui na Alameda, no centro da cidade. Temos começar. O Instituto Superior Técnico, portanto, tem cerca de 11.500 estudantes, a metade deles são alunos de licenciatura, depois temos alunos de mestrado e doutoramento, e temos cerca de 6% de alunos internacionais, incluindo portanto, estudantes de mestrado e estudantes de doutoramento. Aqui temos um número total de cursos, depois vamos ver mais detalhe no slide seguinte. Temos cerca de 600, este número já está um pouco desatualizado, temos cerca de 600, um pouco mais, professores. Aqui temos funcionários, aqui mais alguns dados que eu vou passar por cima. Aqui temos, no técnico, temos 11 departamentos, portanto, o slide está um bocadinho desatualizado, portanto, são 11, sendo que os principais são o de civil, o de eletricidade e computadores e o de mecânica, portanto, são os 3 maiores. Mas depois temos bioengenharia, gestão industrial, computadores, química, física, matemática. Aqui temos os cursos, portanto, cursos de licenciatura, cursos de mestrado, cursos de doutoramentos são no slide a seguir, portanto, como vê, a universidade é muito grande, abrange todas as engenharias clássicas, mecânica civil, eletricidade, química, materiais, naval, por aí fora. Em termos de mestrado, a oferta é bastante maior, portanto, há cursos mais diversificados. Ao contrário do que acontece aqui, portanto, isto foi uma alteração que data de 2006, portanto, anteriormente era como aqui 5 anos para a licenciatura e 2 para mestrado. Em 2006, e por deliberação da União Europeia, todos os cursos de engenharia na Europa, ou mais precisamente nos países que fazem parte da União Europeia, passaram a ter 3 anos de licenciatura e 2 anos de mestrado. E depois os doutoramentos, tipicamente 4 anos, embora possa ir de 3 a 5, mas o mais habitual é ser 4. Aqui temos os programas de doutoramento, portanto, também bastante diversificados. E agora vou passar então mais especificamente ao Departamento de Engenharia Mecânica. Dentro, portanto, é o Departamento de Engenharia Mecânica. O Departamento de Engenharia Mecânica é responsável pelos cursos de licenciatura e de mestrado,
em Engenharia Mecânica e Engenharia Naval, mas também leciona os cursos de Aeroespacial, licenciatura, mestrado e também doutoramento. Aliás, tudo isto é licenciatura, mestrado e doutoramento, sendo que o de Aeroespacial é partilhado pelo Departamento de Eletricidade. Leciona o curso de Materiais, partilhado com Química, e o curso de Ambiente, que é partilhado com Química e com Civil. Portanto, é um departamento bastante grande. Tem cerca de 95 professores. Temos um doutoramento, para além destes, temos um doutoramento em sistemas sustentáveis de energia e dois doutoramentos que agora vão acabar, um em engenharia computacional e outro em líderes para engenharia para indústrias tecnológicas. O departamento tem 8 áreas científicas que estão discriminadas e que eu vou detalhar um pouco mais nos slides seguintes, portanto, um para cada área. Portanto, a área de ambiente e energia está relacionada essencialmente com a parte de tecnologias energéticas, de energia mais aplicada, portanto, gestão de energia em edifícios, questões de ciclos de vida, análise de ciclos de vida, por aí fora. Tem também uma parte ligada à reciclagem, mas é um bocado ampla. Existe aqui uma certa interseção com uma área que eu pertenço, que é a área de carbono-fluidos e tecnologias de produção de energia. Aliás, as duas áreas estavam juntas até cerca do ano 2000. Foi nessa altura que se fundiram, que se separaram em duas distintas. A área de controle, automação e informática industrial, com a parte de controle, de robôs, de automação, sistemas inteligentes, por aí fora. Temos a área de engenharia naval, ligada a toda a parte de engenharia naval. É uma área que, apesar de ser relativamente pequena, é uma das mais pequenas do departamento. O curso de engenharia naval do técnico é um curso que está extremamente bem conceituado a nível mundial. Portanto, se vocês forem aos rankings das melhores escolas a nível mundial, a engenharia naval aparece tipicamente nos 4, 5, 6 primeiros lugares. Portanto, há uma chinesa, umas 2 ou 3 chinesas que aparecem no topo e depois logo a seguir aparece o Instituto Superior Técnico. Portanto, uma área muito forte do nosso departamento e da universidade. Depois temos a mecânica aplicada e aeroespacial, portanto, que é a área que está mais ligada ao curso de engenharia aeroespacial, com diversas vertentes que estão aqui discriminadas. Temos a área de mecânica estrutural e computacional, portanto, ligada à parte de estruturas, dinâmica de sólidos, materiais compósitos, por fora, também a otimização, uma área também bastante forte do departamento. Temos a área de projeto mecânico e materiais em engenharia. O departamento de materiais, durante alguns tempos, existiu no técnico, depois foi extinto e parte passou para a mecânica, parte passou para a química. Portanto, temos aqui nesta área científica os professores que vieram desse departamento de materiais. Temos ainda
Temos ainda a área de tecnologia mecânica e gestão industrial, portanto, que tem a ver com todos os processos de fabrico e também com a parte de empreendedorismo, gestão de produção, gestão de projetos, por aí fora. Depois a área a que eu pertenço, que é para os fluidos e tecnologias de conversão de energia, portanto, que integra dos fluidos, a aerodinâmica, transmissão de calor, combustão, tecnologias energéticas, energias renováveis. Dentro das energias renováveis temos uma área muito forte em energia das ondas, que não é muito comum encontrar na maioria das universidades. A parte depois de motores, de máquinas e ainda de energia nos transportes. Portanto, esta foi uma breve introdução que eu quis fazer para terem uma ideia de, digamos, de onde é que eu venho e do que é que nós fazemos lá. E agora vou passar então. Ainda tenho aqui uns slides sobre atividades extracurriculares. Portanto, os alunos lá no técnico têm à volta de 40 núcleos que se dedicam a diferentes atividades. Eu aqui vou apresentar só 3 ou 4 que estão mais diretamente ligados ao Departamento de Engenharia Mecânica, e o mais antigo deles, e talvez o mais emblemático, é o grupo da Fórmula Student, que já vem desde há mais de 20 anos, e cujo objetivo, portanto, é construir um carro, um veículo automóvel semelhante aos veículos da Fórmula 1, que depois entram em competições internacionais com estudantes de outras universidades que também desenvolvem veículos análogos. Portanto, inicialmente os carros eram a combustão, motores de combustão interna. Ultimamente têm-se já seguido carros com motores elétricos. E já ali diz 8 modelos, os slides eram muito neste momento eles já devem ir para aí nos 11 ou 12, provavelmente este ano já será o 12º que tem sido construído. E, portanto, são os alunos que têm lá, portanto, um grupo relativamente grande. Estes grupos têm dezenas de alunos, e não são todos de mecânica, portanto, têm alunos também de outros cursos, de eletricidade, ou mesmo de gestão, ou de aeroespacial. Portanto, têm, digamos, uma estrutura em que arranjam patrocínios para financiar as atividades deles, que são apoiados por professores do departamento e, portanto, desenvolvem, constroem eles mesmos os veículos que depois entram nas competições. Um outro núcleo similar é o PSEM, que desenvolve um veículo que também é elétrico, mas que aqui o objetivo é fazer um determinado percurso, isto é, percorrer um determinado número de quilómetros, consumindo o mínimo de combustível possível. Depois temos um outro grupo que desenvolve um barco movido a energia solar, com células de combustível. É um núcleo mais recente, mas que também tem tido bastante sucesso e que já tem ganho também vários prémios em competições internacionais. E finalmente temos o grupo da TL-Moto, portanto, que desenvolve uma moto, também inicialmente um motor de combustão interna, ultimamente um motor já elétrico, portanto, do mesmo género, portanto, desenvolver uma moto para participar em competições internacionais. E existem outros núcleos, mas que eu não vou falar agora aqui. Portanto, vou agora passar à apresentação de 3 trabalhos distintos que nós temos feito lá no técnico. Um deles
Este primeiro é sobre combustão, os outros dois são relacionados com a área térmica, portanto, de transmissão de calor, sendo que o último é aplicado à área biomédica. Este primeiro trabalho insere-se no âmbito de um projeto que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia Portuguesa, de Portugal, e que decorreu nos últimos 2 anos, portanto terminou em dezembro do ano passado. E o objetivo deste projeto era fazer um estudo experimental e computacional de uma câmara de combustão para queima de misturas de gás natural e de hidrogênio, com uma característica nova que eu já vou dizer qual é que é quando apresentar o esquema da câmara de combustão. Este trabalho foi essencialmente levado a cabo por 3 alunos de mestrado. Um deles fez o trabalho experimental, fez a análise inicial de projeto da câmara de combustão e o trabalho experimental apenas com gás natural. Fez também umas simulações, mas pouco. Depois houve um segundo aluno, que foi o Marco, que fez o trabalho experimental com misturas de gás natural e hidrogênio, e é essencialmente alguns resultados dele que eu vou mostrar aqui, e depois o Bruno que fez as simulações computacionais. O Gonçalo é um aluno de doutoramento que deu algum apoio a este projeto, e o Miguel Mendes é colega meu, portanto é professor também do técnico, e também participou neste projeto. Este gráfico que está aqui, provavelmente muitos de vocês já o viram, e ilustra um consumo de energia primária desde 1800 até aos dias de hoje. E mostra que, enquanto em 1900, por exemplo, a maior parte da energia consumida era derivada do carvão ou da biomassa tradicional, aqui a biomassa tradicional basicamente é a lenha. Em 1950, o panorama começou a alterar-se um bocadinho, porque já havia aqui uma contribuição importante do petróleo, mas também um bocadinho de gás e, sobretudo, um bocadinho de energia hidroelétrica. E depois, à medida que fomos avançando, de 1950 até 2000, aquilo que se verifica, por um lado, é o aumento abrupto do consumo de energia. Isto é a nível mundial. Por outro lado, aquilo que se verifica é que o carvão continuou a ser consumido, mais consumido, mas houve um aumento muito acentuado do petróleo, essencialmente por causa dos transportes, um aumento do gás natural, o aparecimento da energia nuclear, com alguma, digamos, importância, a energia hidroelétrica também a ter um contributo, e começa a aparecer muito residualmente um contributo das energias renováveis. Naturalmente, nos últimos 20, 25 anos, o panorama começa a alterar-se mais drasticamente. E, naturalmente, isso vai continuar nas décadas mais próximas. Portanto, o que é que se nota? O carvão continua a aumentar, mas já há uma tendência de estabilizar. Portanto, ele continua a aumentar por causa, essencialmente, da China. A China continua a construir muitas centrais termoelétricas a carvão. Também da Índia, mas sobretudo da China, enquanto nos países europeus, mas também Estados Unidos, Canadá, Austrália, portanto, o consumo do carvão tem vindo a diminuir ou mesmo
distinguir-se. Por exemplo, em Portugal já não se queima carvão, portanto já não se utiliza, desde há 2 ou 3 anos. O petróleo continua por causa dos transportes, mas a tendência será certamente vir a declinar nos próximos anos. Por sua vez, o gás natural tende a aumentar. Tende a aumentar porque é um combustível mais limpo do que o carvão e o petróleo, mas é um combustível fóssil. Portanto, temos o problema do CO2 e das emissões que lhe estão associadas, resultantes não só, mas em grande parte, de processos de combustão. A energia nuclear em determinados países continua a ser muito importante, por exemplo, em França, no nível europeu, nos Estados Unidos também, no Japão, mas aquilo que se nota aqui é que começa a haver uma contribuição que já não é recusável e que certamente vai aumentar exponencialmente nos próximos anos das energias renováveis. Sobretudo eólica, solar, mas também combustíveis alternativos e hidroelétrica. Portanto, qual é que é a motivação subjacente a este trabalho? Entre os combustíveis alternativos, temos os biocombustíveis, e portanto vocês aqui no Brasil, os biocombustíveis, tipo etanol ou outro tipo de combustíveis derivados da biomassa, são muito importantes, mas existem outros, e entre esses outros temos o hidrogênio e a amónia, que se está a começar a olhar para esses combustíveis como uma potencial solução, não para substituir tudo mais, mas para ter um contributo relevante num futuro, digamos, a médio prazo. Quando digo a médio prazo, 2, 3 décadas. Ora, o que é que acontece com o hidrogênio? O hidrogênio, a nível de combustão, tem diversos problemas, e não só. A nível de combustão. Para já, o hidrogênio, como sabem, é o elemento mais abundante no universo. Mas na Terra não existe de forma livre, contrariamente ao que acontece com o oxigênio ou com o azoto, nós não temos hidrogênio livre. Portanto, ele aparece associado a outras moléculas, por exemplo, a outros elementos em moléculas como o gás, como o vapor d'água ou como o metano. E, portanto, para produzirmos hidrogênio, nós temos de ir buscá-lo a essas moléculas. Isso requer energia. Portanto, esse é um primeiro problema. Outro problema é que, uma vez produzido o hidrogênio, por exemplo, por eletrólise, ou por reformação ou reforming do metano, portanto, que são duas das tecnologias mais utilizadas para produzir hidrogênio, uma vez produzido, é necessário transportá-lo até ao local de consumo, porque, em geral, ele não é produzido no sítio onde é consumido. E para transportá-lo ao local de consumo, temos outra dificuldade, porque enquanto o gás natural ou o petróleo são transportados em pipelines ou através de contentores, por exemplo, petroleiros, por via marítima, o hidrogênio tem problemas a esse nível. E quais é que são os problemas que tem? É que não existe uma infraestrutura tipo pipeline ou gasoduto para transporte de hidrogênio. Portanto, é preciso misturá-lo, ou construir uma infraestrutura de raiz, ou então misturá-lo com gás natural e transportar a mistura de gás natural com hidrogênio. Mas mesmo esse transporte
para já só se consegue fazer de uma maneira segura, misturando uma percentagem reduzida de hidrogênio. Por sua vez, se quisermos transportá-lo por via marítima ou por via terrestre em caminhões, é necessário ter em conta que o hidrogênio, por ter uma densidade muito pequena, é difícil, portanto, se quisermos transportar um determinado volume, acabamos por transportar pouco hidrogênio se for na forma gasosa. Portanto, o mais natural é liquefazê-lo. Mas para liquefazer o hidrogênio, a temperatura de liquefação do hidrogênio é extremamente baixa. Portanto, é da ordem dos 20 Kelvin ou coisa que o valha. Portanto, não é nada fácil o transporte do hidrogênio. E depois, quando o hidrogênio é transportado, há ainda o problema do armazenamento, porque em geral ele não chega e não é consumido instantaneamente. Portanto, é necessário armazená-lo. O armazenamento do hidrogênio também é outra questão complicada. Portanto, há esses problemas a montante. Depois, podemos utilizar o hidrogênio, por exemplo, em células de combustível. Mas também podemos utilizá-lo em processos de combustão. E em processos de combustão, a utilização do hidrogênio também não é fácil, porque o hidrogênio, como é muito reativo, tem um tempo de ignição muito pequeno, portanto inflama facilmente. A velocidade de propagação de chama de hidrogênio é muito elevada. Portanto, por exemplo, em sistemas de combustão de pré-mistura, em que o combustível é pré-misturado com o ar, temos o problema do flashback. O flashback, portanto, é um fenómeno em que um combustível misturado com o ar se pode propagar na direção do depósito e, portanto, pode originar uma explosão. Esse é um dos problemas da queima do hidrogênio. Portanto, uma alternativa, pelo menos imediata, é misturar hidrogênio com gás natural. Okay? E tem havido, nos últimos 20 anos, ou coisa que o valha, muita investigação nesse nível. Portanto, queimar misturas de hidrogênio com gás natural. E foi isso que nós tentámos fazer ou investigar neste projeto que desenvolvemos. E para isso foi desenvolvida uma câmara de combustão, em que temos aqui um queimador no qual o combustível entra no tubo central e o ar entra no tubo anular, à volta do tubo central. Depois temos aqui um swirler. O swirler, portanto, são, digamos, umas pás que são colocadas no tubo, de modo a provocar um movimento de rotação do ar, que tem como objetivo a estabilização da chama. Portanto, há vários métodos para estabilizar a chama, sendo que o swirl, portanto, a rotação do ar, é um dos mais comuns. Portanto, aqui, a nível do queimador, é uma câmara de combustão convencional. A particularidade que ela tem é que foi montado aqui no topo um dispositivo através do qual se injeta ar secundário, através de uns quantos orifícios que estão aqui representados. E qual é que é o objetivo deste ar secundário? Portanto, havia vários objetivos. Portanto, o primeiro é, se quisermos utilizar este tipo de equipamento numa câmara de combustão, o ar secundário pode ser útil para promover o arrefecimento das paredes da câmara de combustão. Um segundo objetivo é termos um estagiamento do ar, isto é, não introduzir o ar todo no mesmo, digamos, no mesmo queimador. E a ideia de fazer um estagiamento, portanto, do ar, introduzir primeiro parte do ar e introduzir o restante noutra posição, é reduzir as emissões de NOx, de óxidos de azoto. Portanto, este estagiamento do ar é uma das metodologias, um dos métodos que existem para reduzir essas emissões. Um terceiro objetivo
era fazer com que os produtos de combustão resultantes da queima recirculassem em parte, portanto, há uma parte que vai sair daqui pela exaustão, portanto, por aqui, pela saída, mas há uma outra parte que vai recircular, de tal modo que, quando se dá depois a mistura do ar secundário e dos produtos de combustão com o ar primário e o combustível, a fração molar de oxigênio é inferior àquela que temos no ar. No ar, a fração molar de oxigênio é 21%. Quando fazemos esta mistura, conseguimos que a fração molar seja mais pequena. E isso é vantajoso também do ponto de vista de combustão, do processo de combustão. Enfim, se o processo for bem conduzido, pode conduzir àquilo que se chama uma mild combustion, ou seja, uma combustão sem chama visível. Eu não vou aqui agora entrar em pormenores, portanto, mas é um regime de combustão que tem algumas vantagens relativamente ao regime de combustão convencional, nomeadamente é um regime de combustão em que tipicamente se conseguem emissões de monóxido de carbono e, sobretudo, de óxidos de azoto, portanto, que são poluentes, emissões mais baixas do que no regime de combustão convencional. Bom, eu agora não vou entrar aqui em detalhes, mas, portanto, foi feito um trabalho experimental e computacional. No trabalho experimental foram usados termopares para medir temperaturas e foram utilizadas sondas para medir as emissões dos gases à saída da câmara de combustão. E aqui temos alguns resultados que foram obtidos. Eu também não vou fazer aqui uma descrição detalhada destes resultados, mas de qualquer modo vou dizer-vos o que é que temos aqui representado. Portanto, cada um destes gráficos representa a variação da temperatura ao longo do eixo da câmara de combustão. Portanto, desde a saída do carregador até à secção de saída. E cada um destes gráficos representa, então, a temperatura em função da distância à saída do carregador. Temos aqui representadas várias linhas. Cada uma destas linhas corresponde a um combustível com uma composição diferente. Esta linha azul corresponde a um combustível com 20% de hidrogênio e o restante é gás natural, portanto 80% de gás natural. Depois 40% de hidrogênio, 60% de gás natural. Por aí fora, até que neste caso temos apenas hidrogênio. Por sua vez, os 5 gráficos diferem na medida em que o coeficiente de excesso de ar e a fração de ar secundário variaram. O coeficiente de excesso de ar é a razão entre o caudal de ar e o caudal de combustível, normalizado pelo mesmo quociente em condições estequiométricas. Estequiométricas quer dizer que, em condições estequiométricas ideais, o ar era exatamente o necessário para queimar todo o combustível. Portanto, quando este quociente caudal de ar sobre, portanto, caudal de ar sobre caudal de combustível, a dividir pelo mesmo caudal de ar sobre caudal de combustível em condições estequiométricas, quando este quociente é maior do que 1, é porque temos excesso de ar. E este lambda representa esse quociente. Portanto, lambda igual a 1.3, 1.5, 1.7. Portanto, quanto maior o lambda, maior o coeficiente de excesso de ar. Por sua vez, este alfa representa a fração, aqui é a fração de ar primário. Portanto, 50% quer dizer que havia 50% de primário e 50% de secundário. Quando temos 66.7, é de 66.7 de primário e o restante de secundário. E aqui, 100% quer dizer que só havia ar primário. Portanto, não foi usado secundário. E, portanto, se analisarmos estes gráficos, nós podemos tirar ilações sobre
como é que o processo de combustão está a decorrer. Portanto, qual é que é a influência do excesso de ar, da fração de ar secundário, primário, e da composição química do combustível no processo de combustão. Aqui temos uns gráficos que são, de algum modo, semelhantes, mas que identificam de uma maneira mais fácil qual é que é a influência do coeficiente de excesso de ar para 20% de hidrogênio ou para 100% de hidrogênio e a influência da fração de ar primário para 20% ou para 100% de hidrogênio. Portanto, eu não vou aqui estar a comentar os resultados, é só para vos dar uma ideia, portanto, do tipo de análise que foi feita. Depois aqui temos a análise das emissões de oxigênio, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono e de NOx, portanto, que são os óxidos de azoto, à saída da câmara de combustão. Estes gráficos que estão aqui são para diferentes composições químicas do combustível, portanto, cá está a percentagem de hidrogênio em volume, para diferentes coeficientes de excesso de ar. 1.3 a preto, 1.5 a azul, 1.7 a vermelho. E todos estes gráficos são para 50% de primário a primário e 50% a secundário. De uma maneira geral, o que se pode concluir daqui é que as emissões de CO, pelo menos para estes dois casos, são bastante elevadas, bastante mais elevadas do que seria desejável, o que sugere, e depois as simulações também mostram isso, que a câmara de combustão devia ser mais longa. Portanto, aquela parte à saída devia ser prolongada de modo a conseguir a combustão completa que não está aqui a ocorrer. As emissões do NO são relativamente baixas e o gráfico seguinte mostra também. Este gráfico, portanto, é semelhante ao anterior, simplesmente em vez de estarmos a analisar a influência do coeficiente de excesso de ar, aqui o excesso de ar foi metido constante, e o que variámos foi a fração de ar primário ou secundário, se quiser. E aquilo que se verifica é que, no caso de termos apenas hidrogênio como combustível, e que, portanto, não há emissões de CO, o CO vem apenas do gás natural. Portanto, se tivermos só hidrogênio como combustível, então ter o ar secundário é útil relativamente a ter apenas ar primário, porque conseguimos reduzir as emissões de NO para valores bastante aceitáveis, à volta de 40 a 60 ppm, e não temos CO. Portanto, aquela metodologia que nós queríamos testar neste projeto de introduzir o ar secundário acabou por verificar-se, portanto, que era vantajosa no caso de queimarmos só hidrogênio. No caso de queimarmos misturas de gás natural e hidrogênio, não é tão vantajosa assim. Digamos, se o lambda for elevado, tudo bem, não há problema. Mas se o lambda, portanto, se o coeficiente de excesso de ar for de 1.3, aquilo que acontece é que as emissões do CO são grandes e, portanto, não é muito bom. Portanto, em conclusão, conseguiu-se parte dos objetivos que tínhamos em mente, mas não na totalidade. Portanto, há aqui margem para melhoria. Aqui temos apenas uns gráficos que ilustram, digamos, a distribuição de temperatura
na câmara de combustão, a distribuição de velocidades e aqui a fração de mistura, portanto, é uma grandeza que tem a ver com a composição química da mistura. Portanto, não vou entrar aqui em detalhes. Só para ilustrar, portanto, a combustão está a dar-se essencialmente nesta zona. Isto é para o caso de 1.3, do coeficiente gestal, 50% primário, 50% secundário e 40% de hidrogênio no combustível. Portanto, temos aqui a combustão essencialmente nesta zona, devido ao suor, digamos, a o escoamento processa-se como se fosse um cone à saída da câmara, à saída do queimador, e depois há aqui uma recirculação de produtos de combustão, portanto, que é típico de um escoamento com rotação. Pelo menos quando o suor é superior a um determinado valor, verifica-se sempre esta zona de recirculação central. Mas como o lambda é 1.3 e o alfa é 50%, o ar não é suficiente para queimar todo o combustível nesta zona. Portanto, há ainda combustível que vem, que passa esta zona. E estes jatos de ar secundário vão depois penetrar na câmara de combustão. Nós originalmente gostaríamos que eles viessem até cá abaixo, era o nosso objetivo, mas chegámos à conclusão de que o diâmetro dos orifícios não é suficientemente pequeno para permitir isso, e portanto eles só vêm até aqui e a partir daqui, portanto, há uma digamos, encontram aqui o escoamento do ar primário, vai encontrar o escoamento do ar secundário e, portanto, a partir daqui vamos ter um escoamento neste sentido do restante ar secundário mais o ar primário de combustão. E, portanto, nesta zona vamos ter novamente combustão, o que está aqui traduzido por esta cor mais laranja, que são temperaturas mais elevadas. Aqui na zona de combustão primária e depois ali na zona de combustão secundária. Eu acho que vou já passar, vou saltar por cima das conclusões, porque eu não, digamos, só queria dar-vos aqui uma ideia geral do que é que foi feito, portanto não entrei aqui em grandes detalhes de resultados e, portanto, também não vou entrar em grandes detalhes de conclusões. Vamos passar ao segundo trabalho. Portanto, o segundo trabalho foi um estudo do João Freitas, portanto, que também era um aluno do mestrado, que fez uma investigação computacional de uma célula de combustível de óxido sólido. Eu não sou especialista neste assunto, digamos, foi o primeiro trabalho que nós fizemos neste assunto, mas acho que foi um trabalho interessante e, portanto, eu decidi também apresentá-lo aqui. É um trabalho que foi concluído também há cerca de um ano. As células de combustível, portanto, o que é que são células de combustível? Portanto, no fundo, as células de combustível são equipamentos que convertem diretamente energia química em energia elétrica. E que são um equipamento que pode vir a desempenhar, e que certamente vai desempenhar um papel importante nesta transição energética pela qual o mundo está a passar. As células de combustível, por exemplo, podem ser utilizadas em veículos automóveis. Não só, há muitas outras aplicações, mas esta é uma das mais comuns. Há diferentes tipos de células de combustível, há uma meia dúzia deles. Uma das mais utilizadas são estas células de combustível de óxido sólido, solid oxide fuel cell, e que têm a particularidade de operar a temperaturas relativamente elevadas, portanto, tipicamente acima de 600 graus Celsius até 1000 graus Celsius. Tem uma eficiência relativamente elevada
não tem emissões, ou tem emissões baixas, aqui depende do combustível. Se for hidrogênio, como é o caso dos estudos que eu vou apresentar, não tem emissões. Se for metano, já terão, mas são bastante inferiores àquelas que ocorrem, por exemplo, em processos de combustão. Tem também a vantagem de ter um tempo de vida relativamente longo, serem estáveis, o custo é relativamente baixo. Uma das desvantagens é que o tempo de arranque é longo, comparado com o tipo de células. Temos aqui um esquema de como é que funciona uma célula de combustível. Portanto, essencialmente existe um canal por onde é introduzido o combustível, um canal por onde é introduzido o ar. Depois existem um ânodo e um cátodo, e existe um eletrólito. Devo referir que este esquema não está à escala. Portanto, a célula de combustível tipicamente tem umas dimensões muito pequenas, da ordem dos milímetros, e o eletrólito, por sua vez, costuma ser ter uma espessura menor do que o ânodo ou o cátodo. Portanto, geralmente é o ânodo que tem uma espessura maior. Portanto, é apenas uma figura esquemática que não está à escala. E como é que funciona a célula de combustível? Portanto, aquilo que acontece é que vamos ter aqui ar a ser introduzido, e o ar vai encontrar-se com eletrões que circulam através do cátodo. O cátodo, tal como o ânodo, são constituídos por materiais porosos. Portanto, há eletrões que circulam aqui no cátodo e que vão reagir eletroquimicamente com o oxigênio, de acordo com esta reação eletroquímica que está aqui, produzindo íons de oxigênio. Estes íons atravessam o eletrólito. Portanto, o eletrólito é permeável aos íons de hidrogênio, de oxigênio. E, por sua vez, os íons de oxigênio vão reagir ou vão reagir com o hidrogênio que vem deste canal, onde é introduzido o hidrogênio, e, portanto, a reação do hidrogênio com os íons de oxigênio vai formar vapor d'água, que depois é extraído, sai por este canal, e formar eletrões que não conseguem atravessar o eletrólito. Portanto, o eletrólito impede, portanto, tem uma composição química que não permite a passagem dos eletrões, e os eletrões, como não conseguem passar através do eletrólito, vão percorrer um circuito elétrico, portanto, produzindo energia elétrica, e são depois conduzidos de volta aqui ao cátodo, onde se completa o circuito. Portanto, a reação global que ocorre é esta. Portanto, hidrogênio mais oxigênio a dar vapor d'água, daí ser a célula de combustível. Quando operar com hidrogênio, é um equipamento limpo, portanto não produz emissões. Se utilizarmos metano, então temos de fazer uma reforma do metano, que pode ser feito na própria célula, para produzir o hidrogênio, e aí já teremos, no processo de reforma, já teremos emissões. Neste trabalho, o que é que foi feito? Portanto, foi utilizado um código computacional, no caso concreto foi utilizado o ANSYS Fluent para fazer a simulação numérica dos processos físicos que ocorrem aqui na célula de combustível. Eu não vou entrar em detalhes do processo de manipulação, vou apenas dizer que foram feitas uma série de hipóteses
significativas, portanto, assumir escoamento estacionário, compressível, laminar nos canais de ar e de combustível, gás com comportamento ideal, desprezarmos a emulsão, dissipação viscosa, assumimos também que não havia perdas de corrente, desprezou-se também a radiação e assumiu-se o equilíbrio térmico dos elétrons. E, portanto, o código computacional resolve as equações diferenciais de conservação da massa, quantidade de movimento, energia e espécies químicas para os canais de combustível e de ar, resolve para os elétrodos, portanto, no âmbito e no cato, para além destas mesmas equações, também a equação de conservação da carga elétrica. No eletrolito não são resolvidas as equações, portanto, é assumido uma formulação que está disponível por defeito no Fluent, em que, em vez de se resolver as equações para o eletrólito, é imposto um termo fonte nas equações para os elétrodos que têm em conta a libertação de massa e de energia do eletrólito. Portanto, o eletrólito acaba, nesta formulação matemática, de se comportar como uma condição de fronteira para o modelo. Depois, nas ligações dos interconectores, resolve-se as equações da conservação de energia e da conservação. Depois temos de formular as condições de fronteira, não vou entrar também em detalhes. Temos aqui agora as condições de funcionamento, portanto, são impostos os caudais de combustível e ar, as respectivas temperaturas. Aqui são especificadas os outros parâmetros. Aqui temos as dimensões físicas da câmara da célula de combustível que foi estudada. Como vêem, as dimensões são muito pequenas, da ordem dos milímetros. E depois temos aqui alguns resultados que mostram para diferentes, neste caso, a tese de mestrado do João Freitas, portanto, ela tinha uma análise bastante completa. Portanto, foi feito um estudo da influência do combustível, foi feito um estudo da influência das dimensões do ânodo e do cátodo, do comprimento da célula, das dimensões dos canais, estudaram-se várias configurações dos canais, portanto, houve uma série de resultados que foram produzidos e, de uma maneira geral, os resultados são deste género que está aqui. Já agora, antes de fazer esta aplicação, foi feita uma validação para um caso de teste em que havia resultados experimentais na literatura, que eu não mostrei aqui. Portanto, para esta aplicação, temos aqui, por exemplo, a voltagem ou a densidade de potência em função da densidade corrente, a eficiência da célula de combustível, a temperatura máxima da célula de combustível. Cada um destes pontinhos que está aqui corresponde ao funcionamento da célula para uma determinada voltagem. Portanto, foi estudada a voltagem desde a voltagem para circuito aberto até uma voltagem de 0.6, talvez foi 0.6, portanto, uma vez mais, eu não vou entrar agora aqui em detalhes dos resultados, só queria dar-vos, portanto, uma ideia do tipo de trabalho que tem feito. Pronto, é que eu ainda tenho outro para apresentar, outro trabalho. Portanto, aqui temos, por exemplo, o modo como a fração molar de combustível variava desde a entrada
até à saída da célula, ou como é que variava o potencial. Por exemplo, aquilo que se nota aqui é que, quando neste caso, no caso 2, os casos estavam identificados aqui, não é? Portanto, o combustível que foi utilizado. Enquanto neste caso 2, se verifica aqui que o hidrogênio era quase todo consumido, neste caso 1, portanto, havia ainda muito hidrogênio que não se consumia na célula. A eficiência não era tão boa assim neste caso. Aqui temos uma ilustração do tipo de resultados que se obtém, como é que a fração molar no gráfico computacional varia ao longo da célula, como é que varia a taxa de reação, a taxa de consumo de hidrogênio, como é que varia a corrente, a densidade de corrente, na interface entre eletrónicos e aqui pode ser o ano, ser o cátodo. E aqui fez também um estudo da influência dos canais. Portanto, aqui houve uma situação base em que o canal era, por e simplesmente, um paralelepípedo, com uma secção transversal constante, e depois chegou-se a outra situação em que se introduzia aqui um ressalto no canal, quer de um lado, quer do outro. Portanto, reparem que quando é introduzido este ressalto, devido à conservação de massa, ali naquela secção vai haver uma desaceleração do escoamento. Portanto, o objetivo era averiguar se havia alguma vantagem ou não de uma configuração deste tipo, em termos de voltagem ou de eficiência, que no caso que neste caso não havia vantagem nenhuma. No entanto, aqui foi estudado o caso de haver obstáculos, com esta configuração ou com esta, e chegou-se à conclusão que se os obstáculos, em vez de ocuparem toda a secção, se fossem obstáculos que ocupassem apenas uma parte da secção, portanto, permitindo ao ar e ao combustível escoar-se em torno, vinculadamente ao quadro, em torno do obstáculo, chegou-se à conclusão que, neste caso, era vantajoso em termos de eficiência da célula de combustível. Talvez a conclusão mais interessante que se retirou do estudo. E pronto, vou passar agora ao último trabalho, que é tem também a ver com transmissão de calor, mas na parte de radiação aplicada ao problema biométrico. Houve um trabalho inicial que foi feito também por um aluno de mestrado, já para aí há uma meia dúzia de anos, talvez até um pouco mais, e depois eu peguei neste trabalho, nessa altura fiz mais uns cálculos, e depois, o ano passado, pesquei-o novamente, fui buscar novamente este trabalho, introduzi umas alterações, e portanto venho aqui apresentá-lo. Portanto, qual é que é o assunto que está aqui estudado? Este assunto tem a ver com a eventualidade de haver um tumor na pele, no tecido cutâneo, e de usarmos um laser para averiguarmos se eventualmente existe ou não um tumor. Este tipo de técnica é uma técnica que tem a vantagem de ser não invasiva. Isto é, não é preciso fazer uma incisão na pele para tirar uma amostra e levá-la ao laboratório. Portanto, faz-se sentido um laser e averigua-se qual é que é o sinal reflético e vamos procurar tirar conclusões a partir do sinal reflético.
Portanto, é uma técnica óptica. Existem outras técnicas ópticas, como, por exemplo, raio-x, ressonância magnética, ultrassons, todo tipo de técnicas. E todas elas são importantes a nível médico, a nível de, por exemplo, neste caso concreto, de dermatologia. Neste caso foi utilizado um laser com uma duração, portanto, um impulso com uma duração muito curta. A vantagem de utilizar estes pulsos com uma duração muito curta é que eles permitem obter uma informação interessante acerca da composição, da estrutura e das propriedades ópticas do meio. E como o sinal tem uma duração muito curta, a pele não sofre um incremento de temperatura. Portanto, há outras técnicas, também com laser, que se podem utilizar, por exemplo, para tratamento, um tratamento de hipertermia, em que se utiliza o laser para promover o aquecimento do tumor, no caso de haver um tumor, acima de uma determinada temperatura, e, portanto, essas células cancerígenas são mortas, portanto, quando a sua temperatura excede um determinado valor. Portanto, acima de 42 ou de 43 graus Celsius, essas células cancerígenas são aniquiladas. Um problema dessas técnicas é que é muito difícil que o laser atinja apenas as células sãs. As células cancerígenas em geral, vai atingir também células boas, células saudáveis na vizinhança. Pronto, vai ou não vai? Não estou conseguindo usar. Já foi. Pronto, este é o único slide que tem equações, mas eu não vou aqui perder tempo com as equações. Portanto, nós para resolvermos este problema temos de resolver uma equação, que é a equação de transferência de energia por radiação, que é esta equação que está ali em cima, e basicamente o que ela diz é que quando eu tenho um laser que incide sobre a pele, portanto, os fotões vão se propagar ao longo da pele e essa propagação dos fotões, a sua energia, a energia dos fotões vai variar, porque por um lado a pele absorve e por outro lado dispersa os fotões. E portanto aquela equação que descreve é o modo como a intensidade de radiação varia quando o laser ou quando os fotões se propagam na pele devido à absorção e devido à dispersão, ao scattering. Temos aqui um esquema do tecido cutâneo. Uma vez mais, não está à escala. Portanto, é apenas uma representação esquemática. Temos aqui, essencialmente, 3 camadas, que são a epiderme, que é a camada mais superficial, a derme e a hipoderme, e depois temos ali o tecido do chumbo. Mas qualquer uma destas 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme, pode ser, por sua vez, subdividida em camadas mais pequenas, cuja designação está aqui especificada, cuja espessura está aqui especificada, portanto, como veem, é da ordem dos décimos ou mesmo dos centésimos de milímetros. A espessura total são 8 milímetros. E estas camadas têm diversas propriedades que afetam a propagação dos fotões. Que propriedades é que são estas? Portanto, são o coeficiente de absorção, que não é mais do que uma medida do inverso da distância que um fotão percorre até ser absorvido, em média. O coeficiente de scattering, que é definido como o inverso da distância
percorrida por um fotão, em média, até sofrer um fenómeno de scattering, portanto, até ser dispersado. Depois temos o fator da simetria da função de fase. O que é que isto quer dizer? Portanto, quando um fotão é dispersado, significa que ele se estava a deslocar numa determinada direção e a sua direção vai mudar. Ora, essa mudança de direção obedece a uma função de distribuição de probabilidade. Por exemplo, no caso da pele, é mais provável um fotão dispersar-se numa direção semelhante à original do que numa direção oposta à original. E este fator da simetria diz-nos quão simétrico ou quão assimétrica é essa função de densidade de probabilidade. O N, o índice de refração, portanto, é uma grandeza que tem a ver com a maior ou menor refração do meio. Portanto, como vocês sabem, por exemplo, se puserem um lápis num copo com água, aquilo que vos parece é que há uma mudança, que o lápis quebrou, portanto, que há uma mudança na direção do lápis. Isso tem a ver com o facto de o índice de refração da água ser diferente do índice de refração do ar. Portanto, cada material, cada meio tem um determinado índice de refração. E, portanto, as diferentes camadas da pele também têm índices de refração que são ligeiramente diferentes, não são muito diferentes. Ora, o que é que acontece? No caso de haver um tumor, as propriedades do tumor, e em particular o coeficiente de absorção e o coeficiente de scattering, são diferentes do tumor relativamente ao tecido saudável. Portanto, neste estudo, o que é que foi feito? Foram considerados tumores e que estão ilustrados aqui nesta figura. Portanto, a região que está aqui a escuro, a cinzento, representa o tumor em diferentes fases de crescimento. Portanto, aqui um tumor mais pequeno, ali um tumor um bocadinho maior e por aí fora. E aqui estão representadas as propriedades de 3 tipos diferentes de tumores. Uma vez mais, não vou entrar aqui em detalhes. E agora, o que é que nós temos aqui nestas figuras? Portanto, fazemos incidir o laser, portanto, na superfície da pele, resolvemos aquela equação que eu mostrei além e obtemos o sinal refletido, portanto, a intensidade de radiação que é refletida. E estas figuras mostram a variação ao longo do raio. Portanto, imaginem aqui um laser com uma configuração circular. Portanto, qual é que é a variação ao longo do raio do sinal refletido para tecido saudável e para aqueles 3 tipos diferentes de tumor, em determinados instantes. Neste caso, o laser tinha uma duração de 1 picosegundo. Portanto, 1 picosegundo são 10 levantadamente 12 segundos. Portanto, como vêem, uma duração extremamente pequena. E temos aqui o sinal refletido ao fim de 3,87, 10, 20 e 30. Para o caso de tumores com 10 microns de espessura, que era aquele caso do lado esquerdo da figura anterior, portanto, o tumor mais pequeno, e neste caso 60 microns, que era o caso seguinte, e depois no slide a seguir vou mostrar os outros dois. E, portanto, o que nós vemos é que, neste caso, portanto, um tumor pequeno, é difícil distinguir o sinal quando o tecido é saudável, quando o tecido onde existe um tumor. Embora, se fizermos ali um zoom, conseguimos distinguir alguma coisa, ok? Mas, portanto, se olharem para a escala, as variações não são grandes. Aqui, ao fim de 60 microns, já começamos a distinguir. E depois, no slide a seguir,
vemos que quando os tumores aumentam de tamanho, então claramente conseguimos distinguir o que se passa. Distinguir os tumores entre si é um pouco mais difícil, porque as três linhas não são muito distintas umas das outras, mas a diferença relativamente ao tecido saudável é significativa. Aqui temos mais alguns resultados. Portanto, neste caso, fizemos um estudo para um laser com uma duração do pulso de 10 picosegundos, em vez de ser 1 picosegundo. Há aqui algumas diferenças, não muitas, mas se fizermos a análise, este é o último slide, por isso é que saltou. Aqui nós fizemos a análise do sinal ao fim, ao longo do tempo, para um tumor com esta espessura. E se olharmos ali para o que se passa ao fim de 35 picosegundos, temos aqui o sinal radial. Okay? E, portanto, vemos ali algumas diferenças. Não é muito, mas vê-se alguma coisa. Aqui fizemos uma análise para este tipo de tumor, do que é que se passava ao fim de 35 picosegundos para tumores de diferentes espessuras. E aqui fizemos a análise para diferentes instantes daquilo que se passava quando o tecido era saudável ou quando havia este tipo de tumor. Portanto, de uma maneira geral, as conclusões que se tiram deste trabalho é que é possível, através deste tipo de análise, verificar se existe um tumor ou não, mas é preciso cuidado, porque se o tumor tiver uma espessura, se for um tumor muito pequeno, é difícil de identificar. Se a espessura for maior, torna-se mais simples. E é necessário também que olhemos para uma zona onde o tumor, onde o laser incide. Se estivermos a olhar para uma zona que está afastada, como se vê neste perfil radial, aí não conseguimos ver nada. Eu estou agora, portanto, lá a fazer uma licença sabática no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, com o professor Elcio, e estamos a continuar este trabalho numa ótica um bocadinho diferente, que é a seguinte. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é, ok, então se eu consigo, através da análise do sinal refletido, ver se o tecido é saudável ou não, então vamos pegar à partida no sinal refletido e vamos estimar as propriedades das diferentes camadas. Reparem que nós aqui o que fizemos foi, vamos impor as propriedades daquelas camadas. Vamos supor que temos um tumor e, portanto, que tem ali propriedades diferentes. Fizemos incidir o laser e vimos o sinal. O que nós estamos agora a fazer lá é o problema inverso. Portanto, estamos a partir do sinal. Portanto, o sinal é o nosso dado de entrada. E a partir desse sinal, vamos tentar estimar quais é que são as propriedades das diferentes camadas. E conhecendo qual é que são as propriedades de um tecido saudável e as propriedades de um tecido com tumor, identificar a partir daí se existe ou não o tumor. Pronto, com isto eu concluí a minha apresentação. Quero agradecer uma vez mais o convite, quero agradecer a vossa presença. Se tiverem perguntas a fazer, são muito bem-vindas. E se algum de vocês quiser depois fazer um estágio lá em Lisboa, ou fazer um mestrado ou um doutoramento lá em Lisboa, é muito bem-vindo. Agora, seja comigo ou seja com outro colega. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Pedro Moreira aqui conosco na UFAM.
fortemente os seus conhecimentos para o Departamento de Engenharia Mecânica, do Programa de Engenharia Mecânica. Eu abro aqui para perguntas da plateia, caso alguém tenha algum questionamento ou alguma pergunta relacionada ao professor Pedro, nesse momento a gente abre aqui para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Professor, nessa análise, o senhor apresentou aqui no final, da ciência do Luiz, tem algum tipo de tumor de uma região específica, se é um câncer de mama, se é um câncer de pele? Neste caso foi feito para de pele, tecido cutâneo. E nesse caso também, ele pode ser utilizado, por exemplo, para a detecção de coágulos. Eu não sei se existem coágulos na pele. Portanto, está a referir-se mais em coágulos em artérias, não é? Provavelmente não. Este tipo de análise. Isto porquê? Porque a profundidade a que estão as artérias não deve ser suficientemente grande para não permitir que o sinal refletido tenha uma intensidade mensurável. Só se for uma artéria muito superficial, aí eventualmente conseguir-se-á. Okay. Eu tenho mais uma pergunta em relação aqui à nossa plateia hoje, tem alunos da graduação, tem os colegas professores, tem os alunos da graduação. De uma forma geral, a gente viu 3 aplicações importantes da engenharia mecânica, mas todas elas são baseadas também em hipóteses, que é pelo menos uma breve. A importância das hipóteses quando a gente vai modelar um problema, formular a formulação matemática de um problema físico, para que a plateia tenha uma noção também, principalmente nossos alunos, das hipóteses que a gente adota, as hipóteses do problema do passado. Pois, as hipóteses fazem parte da formulação do problema, não é? E é um aspecto crucial em qualquer problema de engenharia. Porque uma coisa é a matemática, outra coisa é a realidade. E a matemática lida com pontos, com retas, com infinitos, com conceitos que são idealizações da realidade. A realidade é sempre diferente. E seja qual for o problema que nós resolvamos, depois precisamos de hipóteses simplificativas. E todos vocês estão familiarizados com hipóteses que se utilizam na prática. Por exemplo, a hipótese de caso perfeito. Não é? É muito utilizada. A hipótese de superfície com rugosidade desprezável. A hipótese de impulsão desprezável num determinado problema. Para desprezar a convecção natural face à convecção forçada. Agora, a análise tem de ser feita problema a problema. E depende muito do conhecimento que a pessoa tem desse mesmo problema. E muitas vezes aquilo que acontece é que nós precisamos, é que nós formulamos as nossas hipóteses e depois temos de testá-las, e só quando as testamos e obtemos os resultados e os comparamos com a realidade é que ficamos a saber se as nossas hipóteses eram realistas ou não. Portanto, é um problema crítico com o qual nos depararemos sempre. E pronto, aí será a nossa sensibilidade de engenheiros que tem à qual temos de apelar para resolver os nossos problemas. Já agora, lembrando de um outro caso muito concreto, portanto, eu tenho um colega que trabalha em DNS, portanto, DNS é simulação direta, isto é, resolver as equações exatas de Navier-Stokes. Isto atualmente só é possível em problemas muito simples, porque, como sabem, em praticamente todos os regulamentos de interesse prático, as escalas de tempo e de
comprimento são suficientemente pequenas para que, se quiséssemos resolver o problema atacando diretamente as equações de Navier-Stokes, precisávamos de um número de nós, um número de volumes de controle incomportável com os computadores que existem atualmente. Mas, portanto, ele gosta muito de dizer que aquilo que ele está a resolver é a realidade. Isto é que os resultados que ele obtém, resolvendo as equações exatas de Navier-Stokes, são o resultado exato do problema. Bom, temos... E não é porquê? Porque na prática, ao resolver o escoamento, está a resolver o escoamento com ar ou com água. E o ar e a água têm propriedades físicas que nós conhecemos com determinada precisão. E a água não é geralmente o H2O, exclusivamente, portanto tem impurezas, idem para o ar. Portanto, a solução que se obtém pode ser uma solução extremamente precisa, mas não é a solução exata do problema real. Pode ser a solução exata do problema matemático, mas não é a solução exata do problema real. Alguém tem mais uma pergunta? O Eduardo Pantoja com a pergunta. Boa tarde, professor Pedro. Então, minha pergunta é sobre aquela parte final, né? O senhor falou do problema inverso, que é algo que vocês estão estudando. Eu queria saber como é que o problema inverso, vocês vão utilizar o laser para estimar as propriedades dos tecidos. Como é que ele integra ou complementa esse primeiro trabalho, que no caso é o terceiro, né? O terceiro que o senhor... Portanto, neste caso foi utilizado apenas o problema direto. Okay? Portanto, são especificadas as propriedades, são especificadas as propriedades de cada uma das camadas e é calculado o sinal refletido. Okay? Agora, a partir daqui, vamos pegar nesse sinal refletido. Um sinal refletido qualquer. E, a partir desse sinal refletido, vamos estimar quais é que são as propriedades de cada camada. E vamos comparar as propriedades de cada uma das camadas com as propriedades conhecidas do tecido são e do tecido maligno, do tumor. Portanto, como existe uma diferença relativamente grande entre essas propriedades, a nossa expectativa é que seja possível identificar, através da resolução do problema inverso, se o tecido é são ou não. Para já, os primeiros resultados parecem promissores, que se consegue identificar, mas, portanto, ainda estamos, digamos, longe do final. Alguém tem mais alguma pergunta? Utilizando a mesma ideia de usar o laser para a gente poder identificar a questão do tumor, será que ele seria também aplicável para o mesmo princípio para identificar outras coisas, seja no corpo ou em qualquer outro material de conhecimento, e aplicando o problema inverso de não conhecimento também, de estimativas? Sim, a partida sim. Portanto, a partida desde que nós tenhamos um conhecimento de quais é que são, qual é que é o sinal refletido, a partir do conhecimento desse sinal, nós à partida podemos fazer uma estimativa das propriedades do material. Não precisa de ser um tecido cutâneo, pode ser outro material. Qualquer outro material de conhecimento para qualquer tipo de conhecimento. Temos que ter cuidado, é pelo facto de, como eu referi, como o sinal, portanto, como a nutrição dos fotões é relativamente pequena, não é? Porque o papel, portanto, absorve muito.
Se o material tiver uma espessura grande, aí pode ser complicado. Só na parte superficial é que conseguimos depois ter um sinal com intensidade que permita tirar muito. Mas, digamos, eu não. Também é um tipo de trabalho que eu não tenho investigado na literatura, mas para outras aplicações, mas imagino que haja. Alguém tem mais alguma outra pergunta? No mais, gostaria de agradecer ao professor Pedro Coelho por estar conosco aqui na UFAM. Ressalto que a UFAM está de portas abertas, professor, assim, é um departamento jovem, um programa recém-criado, mas realmente é um curso que pulsa, eu costumo falar isso, e que os frutos estão aparecendo e presenças e colaborações como a sua realmente vêm a crescer, a auxiliar o crescimento da nossa realidade aqui na Amazônia. Então, assim, muito obrigado ao Centro de Portas Abertas. Gostaria de agradecer aos professores do Departamento de Engenharia Mecânica, aos professores do Programa de Engenharia Mecânica, aos alunos que estão aqui presentes de Engenharia Mecânica, ao Engenharia Mecânica que for poder dar todo o auxílio aqui também para que isso acontecesse aqui, a Faculdade de Tecnologia aqui, porque também proporcionou que esse encontro fosse possível, e ao UFAM. Mas muito obrigado, pessoal. O FAM está de portas abertas e seja sempre bem-vindo aqui à nossa cidade. Obrigado, pessoal. Será que a gente poderia tirar uma foto aqui?